A gente vai falar sobre eleições na Argentina. A chapa de oposição, que tem Alberto Fernandes como candidato à presidência e Cristina Kirchner como vice, venceu as primárias presidenciais no país neste domingo. A vantagem foi de quase 15 pontos percentuais com relação ao atual presidente Maurício Macri. Fernandes e Cristina obtiveram 47,1% dos votos. Caso os números se repitam na eleição de fato, há chance de o pleito ser definido já no primeiro turno. Sobre esses resultados e os impactos, inclusive aqui no Brasil, a gente conversa agora com Breno Altman, do Opera Mundi. Oi, Breno, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom. Como você viu essa vitória lá na Argentina? Em grande medida, um resultado surpreendente. As pesquisas davam como provável uma vitória nessas primárias da chapa Fernandes, mas não com essa amplitude. Com o resultado que se apresentou, 47% contra 32%, aponta para uma grande possibilidade de vitória da chapa peronista ainda no primeiro turno das eleições presidenciais, que serão realizadas no dia 27 de outubro. O sistema argentino é diferente que o brasileiro, é um sistema de 2 turnos, mas não é um sistema no qual o segundo turno seja realizado a partir de um primeiro turno no qual nenhum candidato tenha 50% mais um dos votos. Na Argentina tem segundo turno, ganha no primeiro turno o candidato que conseguir reunir 40% dos votos e tiver 10% de diferença em relação ao segundo colocado, ou que tiver 45% dos votos mais no primeiro turno. A chapa do Fernandes com a Cristina, de vice, a chapa do peronismo, reuniu ontem, retomando o fio da meada, 47% dos votos. Portanto, isso aponta para algo inesperado até o momento, que é uma vitória ainda no primeiro turno contra o candidato de direita, o atual presidente Maurício Macri, que mal passou 32% nas primárias de ontem. Muita gente esperava porque falam que a história é cíclica, né? Então tem esse governo de direita que depois será substituído por um governo mais progressista, enfim. Mas que esses intervalos demorariam mais. E a Argentina, com essa eleição, está mostrando que esses 4 anos já foram suficientes para ver que esse governo não deu certo. Vamos substituir, vamos para a próxima. Isso pode se refletir em outros países, inclusive aqui no Brasil? Olha, o resultado do governo do Maurício Macri é estrondoso, negativamente estrondoso. Ele destruiu a economia do país. Ele destruiu o que a Argentina vinha reconquistando durante os anos Kirchner de bem-estar social, de estado de bem-estar social. Ele tomou medidas que provocaram um aumento abrupto da miséria e da pobreza no país e não trouxeram essas medidas o crescimento econômico que ele prometia. Ele implantou um programa econômico neoliberal com medidas como a retirada do subsídio às tarifas de água e luz, que provocaram um crescimento de mais de 1000% das tarifas. Ele adotou, portanto, medidas que enfraqueceram a renda popular na lógica de ajustar as contas públicas, de privatizar, de abrir o país para os fluxos internacionais de capitais, de baratear a Argentina, de rebaixar os salários, de fazer reforma da Previdência, todo o manual que o neoliberalismo recomenda para os países da periferia do sistema capitalista. Esse manual foi aplicado pelo Macri e esse manual destruiu a Argentina e ele colhe nas urnas, nessa primeira etapa do processo eleitoral argentino, o Macri colhe nas urnas o resultado desastroso da gestão. Bom, a outra questão, isso terá consequências sobre o Brasil? Não são consequências obrigatórias, mas é evidente que uma derrota do neoliberalismo na Argentina enfraquece o discurso neoliberal em toda a América Latina e também no Brasil. Estabelece-se o efeito Orloff, né? Referência àquela publicidade conhecida dos anos 80, eu sou você amanhã. Então, a situação da Argentina passa a ser um exemplo do que pode acontecer se as políticas do atual governo Bolsonaro continuarem a ser implementadas no país.
isso, evidentemente, pode vir a ter um custo político e eleitoral para o atual presidente brasileiro. Certamente tem uma consequência sobre a ofensiva conservadora na América Latina dos últimos 10 anos. Parecia que se vivia no continente, no subcontinente, um tsunami de direita, com governo após governo, com exceção da Venezuela, de Nicolás Maduro, caindo nas mãos de partidos de direita. Todas as eleições que ocorreram nos últimos anos, com exceção da do México, tivemos uma vitória da direita, além de golpes de Estado, como no Brasil, em Honduras e no Paraguai, na qual presidentes progressistas foram derrubados a partir de golpes parlamentares, não é? Então havia um tsunami de direita por via eleitoral, por via golpista nos últimos 10 anos. E essa derrota do Macri na Argentina, nessa primeira etapa do processo eleitoral argentino, que são as eleições, que são as eleições primárias, essa derrota do Macri sinaliza que pode começar a estar surgindo um outro clima político no subcontinente. O primeiro sinal a esse respeito foi a eleição mexicana, o segundo sinal são as primárias argentinas, além, evidentemente, da teimosia do governo venezuelano em não capitular diante da pressão ilimitada dos Estados Unidos. Inclusive, Bolsonaro já comentou a eleição na Argentina e falou que o Rio Grande do Sul pode se tornar um novo estado de Roraima, caso a esquerda vença as eleições na Argentina. Falou sobre os hermanos argentinos, caso elejam um outro governo, vão acabar tendo que vir para o Brasil. Enfim, fez essas declarações infelicíssimas. Claro, ele vai recorrer à chantagem, vai recorrer à pressão para tentar influir no resultado das eleições argentinas. Ele faz hoje o que o Trump fará amanhã, porque também os Estados Unidos exercerão pressão sobre a Argentina. E o mercado financeiro a exerce desde a primeira hora que se soube do resultado das primárias, através de uma explosão desvalorizante do peso argentino. O mercado financeiro, por mecanismos de moeda, de fluxo da moeda, vai também estabelecendo sua pressão sobre a Argentina. É natural. As forças conservadoras de direita vinculadas ao capital financeiro de tudo farão até outubro, quando de fato ocorre o processo de sucessão presidencial na Argentina, no dia 27 de outubro, de tudo farão para tentar impedir uma vitória da chapa peronista e de tudo farão para tentar garantir que Macri se reeleja. Por que essa opção, por que essa fixação, por que esse desespero todo de Bolsonaro e seus aliados na América do Sul? Porque efetivamente uma vitória do peronismo na Argentina pode representar um giro na situação do subcontinente, pode representar o surgimento de um outro cenário favorável às forças progressistas. Breno, em relação ao acordo da União Europeia, porque Bolsonaro deu declarações sobre a Alemanha, né? O governo alemão anunciou a suspensão de repasses para iniciativas de proteção ambiental. Daí Bolsonaro falou assim, não, a gente não precisa desse dinheiro mesmo, o Brasil não precisa disso, o que vocês querem mesmo é comprar a Amazônia. E daí tem esse impasse em relação ao acordo com a União Europeia, que tem regras rígidas em relação ao meio ambiente. Você acha que aquela comemoração que foi feita ali quando o acordo foi assinado pode vir por água abaixo, porque esse acordo vai acabar não saindo por conta desse posicionamento de Bolsonaro em relação a desmatamento? Olha, primeiro vamos ter claro que os europeus agem por conta dos seus interesses. O acordo Mercosul-União Europeia nada tem de bom para a América do Sul, especialmente para os países industrializados. É um típico acordo que segue um velho modelo neocolonial, pelo qual a América do Sul caberia exportar bens agrícolas e proteína animal, além de minerais, e importar produtos industrializados de alto valor agregado. O acordo em si, ele é muito ruim, é uma capitulação da América do Sul aos estados imperialistas que compõem a União Europeia. E Bolsonaro reage não contra o que tem de ruim nesse acordo, que é a sua própria essência, mas com aquilo que há de positivo no acordo, que é a imposição ambiental.
seja, determinadas medidas de controle ambiental que Bolsonaro não aceita, porque o programa de seu governo é fundamentalmente um programa que favorece o agronegócio, a devastação da Amazônia, a expansão das fronteiras agrícolas do país, das fronteiras agrícolas e minerais do país a qualquer custo, para aumentar a produção e a exportação de bens primários, para aprofundar a relação neocolonial proposta no pacto, no acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Por razões políticas internas, a União Europeia fixa nesse acordo esse item de controle ambiental, esse item de freio à destruição ambiental. E esse item é o que provoca a irritação de Bolsonaro. Bolsonaro atira no mocinho do acordo e aceita todos os bandidos que estão inscritos nesse tratado neocolonial. Você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.